E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Olha, hoje a gente vai direto ao ponto para entender uma coisa que é simplesmente inescapável na vida humana. Essa nossa jornada entre o caos e a ordem pessoal. Sabe aquela sensação de estar sempre se equilibrando numa corda bamba entre o que a gente já conhece e o que é totalmente novo e assustador? Pois é, todo mundo passa por isso. E entender como esse mecanismo funciona é o primeiro passo para uma vida com muito mais sentido. Bom, vamos mergulhar logo de cabeça nisso. Olha essa citação incrível do Mark Twain. Ela captura perfeitamente o perigo da gente achar que sabe de tudo, sabe? O problema não é o que a gente ignora, mas sim aquela falsa certeza, aquela arrogância de achar que está tudo sob controle. É exatamente essa falsa segurança que deixa a gente totalmente exposto quando a vida, como sempre, decide mudar as regras do jogo do nada. E isso leva a uma pergunta que mais cedo ou mais tarde bate na porta de todo mundo. O que acontece quando aquele nosso mundinho super previsível desmorona e o gelo fino onde a gente está patinando simplesmente quebra? Imagina aquela sensação de queda livre quando o chão some debaixo dos pés. A imprevisibilidade e o sofrimento fazem parte do pacote da vida, não tem jeito. Quando aquele roteiro seguro que a gente seguia é rasgado por uma tragédia ou uma grande perda, para onde a gente corre? Como sobreviver quando a estabilidade vira pó em questão de segundos? E é exatamente para tentar responder a essas questões gigantes que a nossa análise de hoje vai se basear nos conceitos de um material super aclamado mundialmente, o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do psicólogo e professor Jordan B. Peterson. A gente vai usar os insights dessa obra como uma verdadeira bússola prática. O objetivo aqui não é evitar a dor, até porque isso é meio impossível, na verdade. A ideia é aprender a navegar por essas fronteiras caóticas da vida com a postura certa. Então vamos lá. Seção 1. A natureza da realidade. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é que a obra não vê o mundo só como matéria física, um monte de fatos científicos frios. Não, é muito mais como um grande palco teatral das nossas experiências. As nossas verdades mais profundas são vividas como um eterno dualismo. De um lado, a ordem, do outro, o caos. E bem no meio de tudo isso, a consciência humana tentando mediar a confusão. É literalmente uma luta épica que rola todos os dias na vida de qualquer pessoa. Seguindo em frente. Seção 2. O domínio da ordem. Vamos dar uma olhada na primeira metade dessa jornada. A ordem é basicamente tudo aquilo que a gente já conhece. É o espaço seguro, a sociedade estruturada, o território previsível. Sabe aqueles lugares e momentos em que tudo acontece exatamente como a gente espera? Isso é a ordem. Mitologicamente falando, ela costuma ser representada como uma força masculina, estruturante, aquele sistema funcionando feito um relógio. E para colocar isso numa perspectiva mais prática, a ordem está naquelas coisas bem do dia a dia mesmo. É o trem que chega na estação no minuto exato, é a tranquilidade de entregar a declaração do imposto de renda sem nenhuma surpresa desagradável, é ter um relacionamento estável, a lealdade dos velhos amigos, ou a segurança de estar no sofá quente da sala num dia de chuva. Para quem curte fantasia, é tipo morar no Pacífico Condado do Tolkien. Tudo certinho, seguro, sem grandes sustos. Mas a coisa muda de figura agora. Seção 3. O abismo do caos. Afinal de contas, a segurança absoluta não dura para sempre, né? O caos é o grande desconhecido, o parceiro inevitável da ordem. É aquele potencial sem forma de onde todas as coisas novas surgem. É a fonte de toda a criatividade, sim, mas também aquele desespero puro quando as coisas dão errado e desabam. Nos mitos antigos, o caos é frequentemente simbolizado como feminino, a própria natureza selvagem, capaz de criar vida, mas que também pode destruir tudo sem o menor aviso. Fazendo um contraste bem forte com a nossa lista de agora há pouco, o caos é quando o tapete é puxado e a gente cai. É receber uma notificação de auditoria fiscal do nada. É a perda repentina daquele emprego que parecia super seguro, ou descobrir uma traição dolorosa. Pode ser até uma coisa menor, tipo contar uma piada numa roda de amigos e ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? É literalmente como entrar no submundo sombrio e dar de cara com um dragão. Isso ilustra brilhantemente essa justaposição imensa que dita a nossa existência. Dá uma olhada nessa comparação na tela. Do lado esquerdo, a estrutura, a paz, a previsibilidade, o famoso condado. Do lado direito, o potencial bruto, o perigo, o abismo, a toca do dragão. Fica muito claro que a gente não habita só na luz ou só na escuridão. Nós estamos sendo puxados o tempo todo por essas duas forças colossais. E o material usa uma imagem muito clássica para explicar essa dinâmica, o símbolo taoísta do Yin e Yang. Essa é a dança eterna do dualismo. Ordem e caos estão sempre juntos, são inseparáveis.
Se você reparar bem, dentro da ordem mais rígida tem aquele pontinho escuro de caos só aguardando para eclodir. Da mesma forma, dentro do caos mais destrutivo, repousa uma semente clara de ordem pronta para gerar uma estrutura nova. A mudança, no fim das contas, é a única certeza. E é aí que chegamos na seção 4, caminhando na fronteira. Então, o ponto crucial é o seguinte: qual é a solução para essa imprevisibilidade toda na prática? O autor propõe que tentar viver trancado só na ordem absoluta não funciona, porque isso vira tédio e tirania. E viver no caos constante também é insuportável. A sacada genial aqui é que o verdadeiro significado é encontrado exatamente na linha divisória entre a ordem e o caos. É o que ele chama de o caminho. Na prática, equilibrar isso é quase uma arte. A regra é mais ou menos assim. Primeiro, a gente mantém um pé bem firme no território seguro, naquilo que já dominamos. E aí, simultaneamente, esticamos o outro pé lá para dentro do desconhecido para explorar, aprender e crescer. A ideia é alcançar um estado onde o terror da vida fica gerenciável, mas a nossa curiosidade continua a 1000 por hora. É exatamente aí, no equilíbrio perfeito entre segurança e aventura, que a vida ganha um propósito gigantesco. O que nos leva à nossa última parte. Seção 5, assumindo a responsabilidade. Para se manter de pé nessa fronteira turbulenta, a gente precisa de regras incisivas, de ordem pessoal. O livro traz atitudes super diretas para construir essa armadura contra o ressentimento. Olha só, começa pelo básico biológico, como manter as costas eretas e os ombros para trás para enfrentar a incerteza com coragem. Depois, tratar a si mesmo com a mesma dedicação que teríamos ao ajudar alguém que amamos. Comparar o próprio progresso com quem éramos ontem e não com o sucesso que os outros têm hoje. Organizar a própria bagunça, arrumar a própria casa antes de querer consertar os problemas complexos da sociedade. E, acima de tudo, buscar incansavelmente o que traz sentido verdadeiro, e não só o que é conveniente e rápido. E aqui entra uma meta-lição simplesmente sensacional sobre o poder das palavras. Quando tudo parece um caos, a ferramenta mais afiada que nós temos é a linguagem. Falar a verdade com precisão e cuidado, ou pelo menos se recusar absolutamente ao mentir, é a espada que fatia o desconhecido. A mentira bagunça e enfraquece a realidade, mas usar as palavras com precisão conserta o mundo e traz a ordem de volta para perto da gente. E a urgência disso tudo é bem brutal. A gente precisa estabelecer essa ordem pessoal interna, porque o sofrimento, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Se a base não for muito sólida e muito bem ordenada, os ventos trágicos da vida vão simplesmente varrer a pessoa para o fundo do poço da amargura e do ressentimento. Ter esse propósito forte estabelecido é literalmente imperativo. Tem uma frase do livro que bate fundo e resume o peso real dessa missão. Cada um de nós deve aceitar tanta responsabilidade quanto possível pela vida individual, pela sociedade e pelo mundo. É um dever moral gigantesco que a obra coloca na mão de cada um. O argumento é que apenas assumindo esse fardo pesado e resolvendo a nossa própria amargura interna, é que a gente consegue reduzir o sofrimento e se tornar uma luz de verdade no meio da tempestade. O que nos deixa com a nossa grande questão final de hoje. Será que estamos prontos para encarar o desconhecido de forma voluntária? Para falar a verdade e carregar a nossa parte desse fardo para trazer alguma esperança para o mundo? É um baita desafio. Diante de tanta incerteza no horizonte, a escolha final de estruturar uma linha de frente contra o caos cai sempre nas nossas próprias mãos. Vale demais refletir sobre essas regras e mergulhar direto no material fonte. Que isso sirva como um excelente ponto de partida para você. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê na nossa próxima jornada de conhecimento.